Olha eu aqui mais uma vez com um produto brasileiro para falar para vocês, fazendo desvendando formulações do Calming Cream da Creamy. Eu sempre, quem me acompanha lá no Instagram sabe que esse aqui é um dos creams que eu mais gosto da Creamy. É um dos creams que eu mais gosto da Creamy. Na verdade, esse aqui é um dos cremes que eu mais gosto da indústria nacional. Minha pele passa por algumas sensibilizações, às vezes eu fico meio vermelhinho. Acho que dá pra ver, vocês que acompanham aqui às vezes percebem isso. Quando eu me barbeio também acontece isso. Eu me barbeio especialmente nessa região. Ele ajuda bastante a diminuir a sensação de queimação. Eu gosto bastante desse produto e eu vou explicar para vocês cientificamente por que ele funciona. Eu vou falar para vocês onde eu acho que ele não brilha também. Lembrando que isso aqui não é uma publicidade, tá? Então esse produto aqui, então esse vídeo aqui ele é feito pura e exclusivamente para que você aí em casa possa tirar as suas conclusões e ver se você pode comprar ou não. Vamos começar falando um pouquinho da textura dele, né? A textura dele é de um creme um pouquinho mais denso, né? Só que não tão denso, tá vendo? Ó, ele tem uma textura que se espalha super bem, ele some na pele, não fica oleoso. Eu acho que aqui eu já posso trazer para vocês que é onde eu acho que o creme poderia ser um pouquinho mais denso, né? Eu acho que para mim eu sinto uma falta de ser um pouquinho mais denso ou alguns ingredientes mais voltados para a barreira da pele, como um pantenol, como uma niacinamida, alguma coisa assim, mas eu acho que traz mesmo assim um bom pool de ingredientes aqui que eu vou trazer para vocês para explicar onde que eu acho que ele brilha mais. Mas é um hidratante bom, ele deixa uma sensação de toque seco, eu acho que para o público brasileiro isso é muito importante, né? Vou lá explicar um pouquinho a parte científica para vocês desse creme. A ideia dele, né, é ser desenvolvido com foco ali no manejo de pele sensível, que seja sensibilizada, hiperreativa, e ele parece, né, que vai atuar modulando o que a gente vai chamar de neuroinflamação cutânea. É uma coisa interessante, isso tem muito a ver, gente, com a capsaicina, com a pimenta, a molécula da pimenta, tá? São os receptores da molécula da pimenta que tem uma relação para a gente conseguir entender. Vem aqui que eu vou explicar um pouquinho melhor. Vai ter um pouco um suporte na função barreira, e eu vou explicar por quê, porque eu falei que eu acho que também poderia ser um pouquinho melhor. Mas diferente de outros hidratantes separadores clássicos, né, que a estratégia é predominantemente reposição lipídica, ou seja, reposição da parte oleosa da pele, de uma forma biomimética, né? Esse aqui tem um pouquinho diferente. Ele não vai ter tanto essa parte biomimética e ele vai ter um perfil mais voltado para o controle rápido dos sintomas que são um pouquinho mais subjetivos de ardência, como uma queimação, um desconforto cutâneo por conta de irritante, ácido, ou a própria disfunção de barreira, ou mesmo quando você vai se barbear. Eu acho um diferencial científico nessa formulação que é o butilciclohexanol. Butilciclohexanol, isso aí. Que ele é um ingrediente que ele é relativamente incomum em cosmético brasileiro, eu nunca tinha visto, e tem um mecanismo de ação que vai atuar de forma no receptor TRPV1, que é o que está relacionado, por exemplo, quando você tem lá a queimação com capsaicina por conta da pimenta. Na realidade, esse receptor, né, que ele é um neurosensorial, ele está em fibra nervosa cutânea, mas vai estar em queratinócito, vai estar em célula inflamatória. Então ele vai ser ativado por estímulos como calor, a capsaicina, alteração de pH, mediador inflamatório. Então quando você vai se barbear, porque você faz com que tenha uma questão na função barreira, e isso leva a mediadores inflamatórios, muitas vezes, dependendo da pessoa, claro. E alguns estudos vão mostrar pra gente, né, que esse ingrediente ele é um antagonista funcional desse receptor, que reduz a ativação, né, do receptor. Dessa forma, diminui a resposta neurosensorial associada a uma hipersensibilidade cutânea. A gente tem até estudo clínico, gente, que utiliza modelo que induz com capsaicina nos participantes, tá, com pele sensível. E aí, formulação com esse ingrediente foi capaz de reduzir, né, significativamente a sensação de ardência, desconforto, poucos minutos após a aplicação. Tem algumas coisas com esses estudos, porque, por exemplo, eles não tinham muito um controle, tá? Eles compararam com outras moléculas, então assim, isso me deixou um pouquinho incomodado nos estudos. Mas foram muito bem publicados em jornais muito bons. Também tem estudo com dermatite perioral, mostrou melhora do eritema, né, que é aquela vermelhidão, da hidratação cutânea, da qualidade de vida dos pacientes quando você usa continuamente esse ingrediente. Eu vou deixar todas as referências aqui na descrição, tá? Além desse ingrediente, a gente também tem o alfa-bisabolol, que é um sesquiterpeno. Vocês lembram que a gente falou sobre terpeno onde? Lá no vídeo sobre
óleos essenciais, e sim, ele vem de um óleo essencial, ali da camomila, né, que ele é muito utilizado em cosmético. Ele já é um pouco diferente porque ele tem, de fato, propriedade anti-inflamatória, antioxidante, calmante, muito bem descrito já. Acho que alfa-bisabolol é um dos mais clássicos, né? Ele diminui ou modula, né, TNF-alfa, IL-1-beta, IL-6, COX-2. Então vai reduzir também espécies reativas de oxigênio. Tudo isso, gente, são mediadores que vão reduzir um pouco a inflamação. Ele é muito tolerado, esse que é um ponto legal. Ele é muito tolerado nas formulações, né? Então por isso que a gente costuma usar bastante, porque reduz a irritação, o eritema, o desconforto cutâneo, e também ele é bem tolerado, né? Ele é um ingrediente clássico, ele é menos inovador, claro, do ponto de vista mecanístico do que o primeiro que eu falei, mas ele tem uma segurança e muito bem conhecido, e isso faz com que tá num creme desse tipo faz muito sentido. A formulação também tem centela asiática, que a gente conhece ela aí da internet, né, porque tem uma atividade reparadora, anti-inflamatória também na barreira cutânea, e a gente sabe que a centela asiática, né, ela tem compostos bioativos, como por exemplo, o madecassossoide, né, ou alguns outros, que são algumas moléculas que são capazes de modular algumas vias inflamatórias, né, estimular fibroblasto, favorecer a síntese de colágeno, melhorar mesmo a barreira da pele. Alguns estudos também sugerem melhora da barreira da pele, redução da perda transepidérmica de água, inclusive esse ingrediente está no Cicaplast, né? Não a centela asiática, mas o madecassoside, que é uma das moléculas da centela asiática. Esse é um ponto aqui no creme, porque tem a centela, mas a eficácia clínica da centela depende da padronização do extrato e da concentração utilizada. Então, por exemplo, como a gente não sabe quais são os marcadores desse extrato aqui, né? Então, qual que é a quantidade de molécula, não dá pra gente saber muito qual que é o impacto real desse ingrediente aqui no final. Mas a gente pode pensar que ele pode auxiliar sim, né? Aqui também eles falam de um grupo de moléculas, né? Eu fui até pesquisar pelo material técnico que chama, acho que é Hypeskin. E na realidade é um complexo de águas marinhas, que aí fala que melhora a hidratação, reforça a barreira cutânea, atividade antioxidante. E assim, tem alguns dados experimentais que sugerem melhora na função barreira, proteção contra irritação, especialmente, né? Ainda a gente tem estudos mais baseados in vitro, ex vivo, ou dados fornecidos pelo próprio fabricante, né? Então, estudo clínico, independente, ou mesmo publicado em grandes revistas, robustos, né? Assim, comparados com outros ativos clássicos como niacinamida, pantenol, ceramidas, a gente quase não tem. Por isso que eu falo que para a parte da barreira pode ser que não dê para a gente ver muito efeito, tá? O produto ele tem um sistema hidratante relativamente elegante, ele tem umectante, né, como glicerina, tem emoliente leve. Eu acho legal que eles usam pentileno glicol como umectante aqui e também para diluir os ingredientes e não propileno, então deixa mesmo a formulação mais leve, mais elegante para quem tem problema com barreira cutânea. Lógico, né, tem triglicerídeos aqui, mas geralmente eles vão dar textura para a formulação. Eu gosto do emulsificante que eles usam, que é o Olivein 1000. Geralmente esse Olivein 1000 consegue mimetizar, né, as emulsões que a gente tem na nossa barreira cutânea, né, formam o que a gente chama de estruturas líquido-cristalinas biomiméticas, que são semelhantes à organização lipídica, né, do extrato córneo. E contribui bastante para a melhora do sensorial, para um suporte moderado da barreira cutânea, sem ficar muito oleoso. Eu acho que esse que foi a pegada deles, né? Eu gostaria de um creme que talvez fosse um pouquinho mais pesado e que talvez isso não se adeque para o Brasil. Isso é uma coisa mais pessoal. Acho que a ideia deles realmente foi aqui deixar um produto que desse assim essa ação para a barreira da pele, não só pensando na barreira, mas nessa ação neuroinflamatória, né, que eu falei para vocês, e que conseguisse modular isso sem pesar, porque querendo ou não, o próprio Brasil é muito quente muitas vezes, né? Então um produto desse não faria talvez tanto sucesso se tivesse muito óleo. Só que eu tenho que falar, né, gente, que provavelmente vai ter alguma limitação na questão de reparo intensivo de barreira, né? Não tem aquela questão clássica de ceramida, colesterol, ácidos graxos livres, e também nem tanto quanto outros ingredientes que são muito respaldados para a barreira, né? Como o pantenol, por exemplo, ou mesmo niacinamida numa concentração mais relevante. Então, assim, a principal proposta parece estar mais associada à modulação rápida de sintomas neurosensoriais da pele, que está ali sensível, do que necessariamente a reconstrução profunda e prolongada da barreira ali da pele, né? Então eu acho que esse creme ele brilha, eu gosto dele, eu acho que ele é um hidratante bom, ele faz o que ele promete, ele traz o que ele promete, mas ele tem essa situação que eu sinto que para ser aquele creme reparador da noite que eu gosto de usar, ele não é esse creme. Mas para o dia a dia,
para tirar aquela vermelhidão, aquele ardor e tudo mais, ele dá uma sensação mesmo de reduzir essa pinicação que às vezes dá quando você tem. Quem tem rosácea, eu acho que vai gostar muito desse creme. Ele é formulado para isso, alguns ingredientes inclusive estão em formulações para rosácea. Então pode ser um creme legal para você ter no dia a dia quando você começa a perceber a sua rosácea um pouco mais atacada, por exemplo. Tá? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, hypa aqui o vídeo. Fala para mim, vocês já usaram, vocês gostaram? Tem algum outro da Creamy que vocês querem que eu teste? Eu tô com outro aqui. Esse aqui, ó, que eu comprei porque eu achei interessante, que é o Hydrogel Oil Control. Eu gostei da formulação por ser muito minimalista e tem algumas coisas legais pra gente discutir. Se vocês quiserem que eu faça também desvendando formulação desse, me fala, tá? Me escreve aqui que eu faço pra vocês. Mas não esquece também de falar pra mim quais produtos que vocês querem que eu teste. Eu comprei vários produtos aqui no Brasil e que eu vou testar e vou fazer vídeos aqui pra vocês terem esse banco de dados com relação a como que é a formulação de uma forma mais científica e se vocês devem ou não comprá-las de acordo com o que vocês necessitam. Mas vou deixar para vocês que apesar do que eu trouxe de limitação aqui para vocês, eu uso, eu adoro e é um dos produtos que sempre que eu venho pro Brasil eu falo, eu preciso comprar o Creamy lá de o Calming Cream. Adoro ter esse creme.